voltamos para o segundo bloco aqui na Rádio Paraná Oficial, no programa Empreendendo com Elas. Eu aqui agora, que estou com uma novidade para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando nós na live. Continuo aqui com essa mulher incrível, Simone Leal, com a Amanda também, Carneiro. Mas qual é a minha novidade? Gente, eu estou também hoje estreando o quadro A Menopausa Chegou. E agora? Eu não sei se é bom, se é ruim, se eu me ferrei ou não. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou falar sobre mim, sobre o processo. Mas com isso, Simone, eu vou trazer muitas mulheres que também estão passando pelo mesmo processo, para que nós juntas conseguimos entender o que está acontecendo com a nossa vida. Sim. Que não está nada fácil, gente. Meu Deus. Mas eu quero trazer, assim, algumas coisas que falar sobre mim. Né? Claro, eu não sou especialista, eu não sou médica, mas eu sou uma boa comunicadora. E você está passando pelo processo. E eu estou passando por esse, eu estou começando nesse processo. E eu não poderia, Simone, de forma alguma, passar por esse processo, entender que eu sou uma comunicadora, que eu estou à frente de um programa, que eu estou à frente de muitas mulheres, e não vir a falar dele e ajudar outras mulheres. Sabe, Jô, que duas coisas nisso que você, do teu quadro, que eu acho super importante. Eu comecei a olhar a menopausa com outro olhar, de ouvir você falar e você trazer a leveza da menopausa. Sim. Porque da forma que você traz, não é da forma que a gente acredita que é. A gente tem um tabu muito grande ainda. Sim. E eu estive em uma aula essa semana que eu ouvi uma frase da pessoa que falou assim, como nós deixamos de ajudar as pessoas porque a gente não comunica isso nas nossas redes. Nossa. Então, não é sobre ser blogueirinha. Primeiro que eu acho que o rótulo do blogueirinha, eu falo, quando me chamam de blogueirinha, venci na vida. Sim. Né? Ótimo, não né? Não é de forma pejorativa que eu escuto isso. Pelo contrário, eu falei, tá gostando? Ai, que legal. No que eu te ajudei? Já faço essa pergunta pra pessoa. Sim. E só que como você, falando sobre esse processo, olha quantas mulheres você vai estar ajudando. E a gente já está ajudando. E a gente precisa comunicar. E a gente precisa comunicar. E como que eu resolvi trazer assim, Simone, com muita leveza realmente, com dicas de dizer assim, se eu conseguir, por profissionais que estão cuidando de mim, Sim. e dentro do próprio escritório, do consultório, eles falarem, olha, você está passando por esse processo um pouco mais leve, por conta disso que você faz. Sim. Por que não, então, eu trazer isso? Porque, infelizmente, a menopausa ainda é um tabu que ninguém quer falar. Sim. E as mulheres têm muito medo de falarem, porque aí a sociedade, a família, os homens, aonde ela está, o vínculo dela de trabalho, vão achar que ela está velha, que ela não serve para mais nada e que está na hora dela pegar um pano de prato e fazer um crochê. Sim. Nada contra quem faz pano de prato, que eu sou apaixonada. Mas você entendeu a minha colocação? Sim. E não mostrar que, sim, eu sou uma mulher que estou ativa, eu sou uma mulher que posso falar, tenho muita voz e estou na menopausa. Sim. E aí? Você só tem que me ajudar. Isso é super importante, você trazer essa causa, porque... E não é nem só a questão da causa. Não eu acho que, além da causa, Jô, é da forma que você traz. Isso que eu acho sensacional. Sim. A leveza que você traz para a situação, que para muitas mulheres, para as mulheres são, meu Deus, e agora, né? Tô velha, Sim. tô isso, eu tô aquilo, mas por quê? Porque a gente tem uma sociedade que coloca a idade exatamente isso. como algo ruim. Exatamente. E até antes de começar a conviver com a Josiane, eu não escutava outras mulheres falando sobre a menopausa. Então, muitas mulheres ainda têm vergonha de falar sobre esse assunto. Né? Então, ainda existem muitos tabus, né, Jo, em relação a isso. Muito. E a gente vê isso próximo, assim, próximo da gente.
Quando você sim. vai conversar, a minha avó não fala, minhas tias, meu Deus, eu estou com uma outra tia. E uma das coisas também que me fez ter essa necessidade de vir com essa fala-se, eu tenho uma tia, onde ela tem a mesma idade que a minha, que é 47 anos, que eu não tenho problema algum de falar da minha idade. E ela tem a mesma idade, porque nós nascemos no mesmo ano, né? E só que ela tem ela é especial. Ela é síndrome, ela tem síndrome de Down. Uhum. E a Sandra, que é uma menina que eu sou apaixonada por ela, quando ela nasceu, era aquela questão que ninguém sabia o que era uma criança com síndrome, Sim. e eles falavam muito que a criança já era retardada. Aham. E a minha avó teve ela com 50 anos. Sim. Então, a minha avó teve ela, e aí foi aquela coisa assim, pega essa criança, vai para casa e se vira. Então, a Sandra tem muitas limitações. A Sandra ela é uma Sim. menina que ela tem muita dificuldade para fala, mas ela é muito inteligente. Mas ali, ela anda um pouquinho meio que demoradinho, tá? Sim. Mas até aí a gente cuida muito dela, com tudo que ela precisa. Só que a Sandra agora está entrando no processo da menopausa e para ela está sendo muito difícil, porque ela está tendo os calorões. E ela começou a molhar a cabeça, gente. Primeira vez que eu tive lá, ela molhou. E elas não moram aqui, elas moram em Ponta Grossa. Detalhe, a minha avó, que tem 97 anos, é a cuidadora dela. Nossa. Agora, imagine a minha avó, que tem 97 anos, Cuidando. que não sabe se passou pela menopausa ou não, que desde os 50 anos ela teve que cuidar de uma criança especial. Sim. Ela vai entender que a filha dela está entrando na menopausa? Não. Ela já tem Não. que entender tanta coisa, Ela já tem que entender tanta coisa. Sim. né? Então, e eu peguei o telefone e liguei para minha tia que mora aqui, estava indo para Ponta Grossa, e falei, tia, agora a coisa é séria. A Sandra está na menopausa e nós precisamos tratar dela. Então, você conecta aí com o pessoal e veja uma médica. Caso não consiga, eu vou até lá, busco ela e trago ela para cá. E a gente faz alguns exames aqui. Porque ela está molhando demais a cabeça e ela está ficando até gripada Ah, sim. por conta dela molhar a cabeça. Porque eu acho que... E ela tá naquele processo, amiga, que ela põe blusa, tira blusa. Ela tá parecendo o Karate Kid. Uma hora ela tá de blusa, outra ela tá sem blusa. Sim. E eles ficam brigando com ela. Meu Deus, Sandra, de novo você está molhando a cabeça. Aí eu entrei com o meu olhar e falei, gente, é a menopausa. Ah, mas a minha tia... Ah, mas a fulana não passou. Que bom que ela passou. E se ela passou leve. Sim. Como a minha irmã falou, Jô, a minha menopausa, eu tô passando, eu passei, mas é tranquila. Eu não tenho calorões. Sim. Gente, isso é muito bom. Mas eu já ouvi relato de mulheres que têm que colocar roupa até no congelador para poder vestir, porque para poder dar aquela acalmada, porque o negócio ferve. Então, e outras coisas, a irritabilidade. Sim. A Amanda tá aí por prova. Tadinha da Amanda, gente. Amanda não quer falar, melhor não, né, Amanda? Melhor nem falar, né, Amanda? Não posso contar, né? Porque senão vocês não vão me ver aqui amanhã. Se eu Amanhã é contar, sábado. não vão me ver aqui segunda-feira. Se eu contar tudo que eu estou passando aqui nessa rádio. Amanda! Brincadeira, gente, brincadeira. Daqui a pouco eu recebo um processo aqui, Amanda. Mas é real. E a gente vir falar com mulheres que estão passando por isso e fala assim... sabe quando você fala, parece que ela se descobre, ela fala, eu também? Sim. Meu Deus do céu. Não é isso, Mas Amanda, que a gente vê com as nossas próprias mulheres que estão vindo na só rádio que fora? Sim, quando elas veem você começando a falar, eles, nossa, Aham. posso falar sobre isso porque que eu ia alguém me falar. entende. E aí ela conversa sobre. É a síndrome do pertencimento, né? Você Sim. fica quietinha quando alguém fala alguma coisa, tipo, opa, eu também. E aí fica leve. Então, a forma que você traz é leve, o teu olhar é leve. E a gente, né, acaba que as pessoas falam, mas eu tive e não passei. Né? Ou a pessoa não entende, porque não tem conhecimento. Não tem conhecimento. E o teu processo foi a gente também entender que o processo da pessoa ele é único. Exatamente isso. E aí o outro vai Exatamente sentir isso. coisas diferentes de você. Sim, sim. Cada organismo é um. Reage de Cada forma uma diferente. maneira, de repente. O teu estilo de o vida, meu né? estilo de já vida fala vai muito. falar Sim. sobre o teu processo. Mas aí, Simone, eu vejo também que eu não posso ficar falando, eu não quero dizer somente para as mulheres que estão entrando ou as mulheres que vão entrar, mas nós temos que lembrar que nós temos umas meninas. Uhum.
Eu tenho a minha nora, que tem 27 anos, a minha filha. Eu tenho a Amanda, que tem 30 e poucos anos ainda, está... Mas a Amanda tem que conhecer e entender Sim. que ela vai poder passar nesse processo tranquilo, sem julgamento. Sim. E entender o que precisa ser feito para, quando chegar lá, ser uma coisa que vai caminhar comigo levemente. E eu acho que assim, ó, eu acho que é um processo muito enraizado da sociedade. Muito, muito. E eu acho que nós mulheres ainda temos muitos preconceitos em relação Sim. à menopausa, mas eu também acredito que se ninguém nunca falar de forma leve, nunca vai ser leve. Então o processo é o processo da formiguinha, Sim. que uma vai falando, outra vai falando. E eu sempre penso assim, se a gente começa, né, a gente começa a trabalhar no nosso lado e depois a gente vai. Sim. Então, primeiro você trabalha local e depois global. Exatamente Então, isso. se o local você já consegue explicar para as pessoas, olha quantas pessoas você vai trazendo esse assunto. Esse assunto. E é muito louco, porque às vezes as pessoas falam, menopausa, dá uma risadinha, não tem graça. Eu falo, não tem graça, é um processo isso. que todo mundo passa. É isso. E é isso, isso. né? E trazer com leveza. Essa tua leveza que você traz, eu acho assim, ó, sensacional. Sensacional. Porque a gente tem que levar a vida, se eu não passar por ela, eu não quero morrer já. Eu quero ter pelo menos aí meus 90. Se minha avó tá com 97, eles falam, meu Deus, a Josiane com 97... Vai durar 300 anos. Eu tenho que durar pelo menos aí uns quase 100. Sim. Claro, né, que a gente brinca muito, mas é Deus que vai permitir isso. Mas, enquanto eu estiver viva, eu vou entender, Simone, que é esse o processo que eu vou ter que passar. E que é um processo que não começa hoje e já termina. Sim, é isso que eu ia te perguntar, Jô. É um processo lento? É um processo lento e demorado. E sabe o que eu ia te perguntar? Eu já fui na minha médica, né? E falei, eu quero fazer os exames, né? Pra ver. E ela falou, não, imagina. Só que eu acho que também tem um outro olhar. Porque o sintoma vem antes do exame. Vem antes do exame e, assim, a gente também está com uma questão, Simone, muito, muito séria, não desmerecendo nenhum profissional, nenhum médico, nenhuma médica. Uhum. Mas, infelizmente, ainda a gente tem muitos médicos que ainda mandam você para casa e tomar um chá. Sim. Infelizmente, Uhum. sabe? Eles não estão entendendo que a mulher realmente precisa fazer, sim, alguns exames para saber como é que está os hormônios dela, entendeu? As vitaminas dela, se ela tem que repor somente vitaminas, porque Sim. não é só... Às vezes você não precisa estar fazendo já a reposição hormonal, mas você vir com vitaminas. E muitas vezes isso está alinhado até a alimentação e o exercício físico. Sim. Então, você veja o quanto é preciso que nossos profissionais... Sim. Porque às vezes a gente tem aquele médico que a gente adora, ama de paixão, que cuidou da minha tia, que cuidou da minha mãe, aquele bom médico. Sim. Mas ele não está... ele precisa também, como nós, estar fazendo cursos. Entendendo que o corpo da mulher e que a idade da mulher está mudando. Porque uma mulher de 50 não é a mesma... Não. Vó de 50? Sim. Você está me entendendo? De muitos anos. Uma mulher de 50 anos, gente do céu. Ontem nós tivemos uma empresária aqui que vai fazer 50 anos, que eu digo assim para ela, você não vai fazer 50. Não, Sim. não parece. E a mulher nunca fez um botox. Falei, não, você não vai fazer 50. E isso eu vejo a dificuldade das pessoas e dos profissionais de todas as áreas, de nichar e subnichar. Então, Isso. se eu tenho uma ginecologista que ela só atende a menopausa, gente, você amplia muito a sua cartela de cliente. Você está vendo Sim, que agora porque você traz até isso? Sim, porque o que você faz? Você estuda só aquilo. Então, você vai ser o expert naquilo. Olha quantas pessoas vão querer se atender com você. Então, eu acho que em todas as profissões, a gente está falando da saúde, mas em todas, as pessoas têm essa dificuldade, só que eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos ser específica em algo, especialista em algo. Agora eu digo para você, uma nutricionista e um preparador físico que fale a língua de uma mulher que está na menopausa. Sim. Quantas mulheres eles terão? Sim, porque muitas vezes a gente tem que entender que uma mulher de 40 como eu e você e a Dani e outras mulheres e a Amanda que está vindo num processo também de cuidar já da saúde, Sim. a gente tem que entender que muitas vezes eu não estou indo mais lá
para ter aquele abdômen trincado, Sim. que é o sonho de toda mulher. Mas no meu momento, eu preciso cuidar da minha saúde Sim. aos poucos. Uhum. Né? Então, o exercício ele é totalmente diferente. Do que. Eu não Exato. tenho a carga que eu vou levantar de peso, Uhum. quais são os exercícios que realmente eu preciso estar fazendo para Sim. que ajude na menopausa. De repente, a fazer mais tempo de esteira, que é onde eu faço um aeróbico, Sim. fazer uma dança, fazer o pilates, que realmente ajuda. Então, ter esse olhar. Eu acho Sim. que está faltando também profissionais começarem a olhar como uma boa nutricionista, como eu acho. olhar a alimentação. Sim, e até assim a gente vai além, né? Uma pessoa que trabalha com pele. É diferente, gente. É A diferente. pele é o que eu estou começando a sentir, por isso que eu até fui na médica e falei, tem alguma coisa errada aí. Porque a pele começou a mudar e ela faz isso aqui, parece que ela acorda de outra maneira. Então, assim, opa, o que eu estou fazendo de errado? O que eu posso... Então, sabe, eu falei com a doutora Marcela, tenho que olhar a pele, porque eu acho que tá tendo alguns sinais. Sim. E aí as pessoas olham pra gente porque... Ai, não, mas tu é muito novinha. Gente, eu não sou novinha, eu tenho 40. Né? Novinha é a Amanda, de 30, as meninas de 20. Mas é esse olhar da nossa idade aqui, Nossa porque idade. a gente entra no 40 já é um susto. Meu Sim. Deus. Sim. E ainda vem falar pra uma mulher de 40 que ela tá tendo sinais pra menopausa. Tu tem que ter a mente muito boa. E você tem que olhar além, né? Você tem que se olhar. Exatamente. Falou, opa, tá tudo bem, Tá tudo gente. ótimo. E aí a gente tem que pensar que aí nós temos uma outra situação, que são as mulheres que também acabaram de passar pelo câncer. Sim. E quando elas passam pelo processo dessa doença, que eu não gosto nem de falar, ela já também, a menopausa, ela adianta. É diferente, né? É diferente. Então, ela vem bem antes, ela vem precoce, na verdade. Uhum. Então, olha o quanto que nós precisamos falar sobre isso. Sim. Como que nós, à frente de grupos, nós falamos com mulheres, nós queremos o bem da mulher. Como é que essa mulher que não tem esse olhar, não tem esse cuidado, como que ela vai empreender? Sim, e aí que eu ia te falar também, Jô, que assim, a menopausa vem junto com uma necessidade muito grande de fazer acontecer da mulher. É a melhor idade. É a melhor idade. E aí, se você não tá bem emocionalmente com a menopausa, porque tem várias situações, como que você vai empreender? Porque você tá com todo o gás. Exatamente. De 40 a 60... Não que as menininhas não têm. Elas Não. têm um gás super incrível, Sim, né? sim. Porque elas não têm outras coisas para cuidar. Mas a gente tá muito mais madura. A gente tá muito mais preparada. Sim. A minha visão, né? É claro que eu conheço meninas aí de 22, 23. Eu conheço uma menina que de 20 e poucos anos, que ela tem uma empresa, ela já tem 5 funcionárias. E a menina faz acontecer, assim, num grau sensacional. Só que entende que a gente já tem uma mentalidade, porque a gente já passou por um processo, né? Muitas vezes uma maternidade, um casamento. Então, você tem outras experiências. E quando você chega na menopausa, você tá ali, ó, com todo o gás. E aí vem a sociedade e todo esse olhar que as pessoas não têm para menopausa. Fala, e agora? Exatamente. Sim. Né? Por isso que a gente está aqui agora com esse quadro toda sexta-feira, 1 hora, que eu vou trazer profissionais. Eu já tenho 3 mulheres que estão na minha agenda. E Sim. quero que todas as que estiverem entrando agora na minha live, estiverem conosco, também venham. A Dani vai vir. Sim. Todas as mulheres, para quê? Para que a gente faça-se uma conexão, já como conecta, Sim. uma conexão com essas mulheres. Sim, importante mesmo. Sabe? E Jô, muitas pessoas falam ali das dificuldades, né, da menopausa. Mas existem também benefícios que a menopausa pode trazer para a vida da mulher, como isso que a Simone falou, né? A maturidade também. O que você vê de positivo também? Eu vejo que você fica mais dona de si. Quando você consegue entender ela e fala, converse com ela, diga, você é minha aliada, você é minha amiga, e vamos juntas, aí não tem. Aí a mulher vira a leoa que tem que virar. Porque você entende Aí o processo, aí né? vem realmente toda o olhar, a força, né? vem toda a força. Uhum. E quando você está alinhada, ela, com um bom cuidado, e, gente, a rede de apoio. Eu posso dizer o seguinte, que bom que eu tenho essa rede de apoio. Isso é maravilhoso.
E é isso que a gente está fazendo. A gente quer ser rede de apoio para outras mulheres. Sim, e também tem aquele olhar, né, Jô, que assim, tá ali. Eu tenho duas escolhas. Ou eu vou reclamar e resolver, Exatamente. ou eu vou aceitar e resolver. Gente, Sim. vai pelo mais fácil. Né? E o dia Pare que- de reclamar. Aprender a conviver A conviver. com ela. E o dia que você não estiver bem, como acontece, Sim. faz o seguinte, entra debaixo da coberta, fica ali lá. e esquece o telefone. Sim. E no outro dia você fala, agora está na hora Isso. da pessoa voltar à ativa. Porque a gente também não se permite, Jô, ser vulnerável, né? A gente ainda tá nesse A processo. gente ainda A tá no mulher ainda tá processo nesse processo. de Então, que tem que ser ela em tudo. isso. Então, muitas vezes acontecem situações porque antes eu não me permiti sentir. E aí, quando vem muito forte. Aí a gente não dá você conta. tem que lembrar que você não tem que dar conta. É. Dê conta do que você consegue. Se você conseguiu concluir com tudo, ótimo. Se não deu, amanhã você vai conseguir fazer e está tudo bem. E se você teve que desmarcar por uma situação que você fala, hoje eu não estou bem para essa reunião, está tudo bem. Sim. Aí se entra muito a questão do entender a outra mulher. Como aqui no programa, às vezes, acontece de mudar. Eu tive uma médica que mudou 2 vezes a agenda dela e ela está super preocupada porque ela é médica e ela vai fazer uma cirurgia. E eu falei, como Sim. eu não vou respeitar a Sim. sua data de Sim. algo que é importante? É uma cirurgia que você vai fazer em uma outra pessoa. Aham. Para estar aqui no programa, Sim. não é a Josiane Mota. Não seria eu. Sim, sim. Entendeu? E é ter esse olhar e esse cuidado. E realmente se colocar no lugar daquela outra mulher, sem julgamento. Não é momento de julgamento. Se ela está passando... Gente, e é a coisa mais constrangedor, e você já sabe quando a mulher está naquele fogo, que ela pega qualquer papel e ela fica assim. E aquele... Gente, juro por Deus, e O o ventilador. ventilador, o ar, ele tá ligado no 100 quase. As pessoas estão virando um picolé. E a Sim. mulher tá ali, ó. E alguém chega e pergunta. Faz uma piadinha. E aí alguém vem e ainda faz uma piada. Ou então fica olhando para ela e fala assim, vai sair pelo meu jeito. Meu Deus do céu. Não, sabe? E fora as críticas que a gente já ouviu Sim. aqui, de médicas, falando que elas precisam fazer um laudo para os maridos. Porque o marido não entende que ela está entrando na menopausa. E vem as críticas dele, que ela não dá mais carinho, ela não dá mais atenção, ela está muito chorona, ou então ela está assim, insuportável, a palavra chata. É, porque a menopausa, ela não afeta só a mulher. Ela afeta A casa toda. casa, Porque toda. quem é o pilar da casa? Sim, geralmente. Quem é o pilar da casa? Me fale, se não é a mulher. Sim. Entendeu? Sim. Nós somos o pilar da casa. Sim. E quando o pilar daqui, todo mundo vai junto. É que nem o Titanic Aí quando todo mundo foi. fica desestruturado, né? Só que alguém da casa quer fazer um olhar e dizer assim, eu acho que está na hora da gente pausar e respeitar o momento, o espaço e a hora da minha mãe. E se hoje ela não quer fazer janta e almoço, tá tudo bem, eu vou comprar uma marmita e vamos almoçar? Exatamente. E não ficar criticando e bicudo e dizer que ela tem que fazer comida? Sim, sim. Ô, Jô, e você que fala muito bem desse assunto e apoia tanto esse assunto, quais são os sintomas que você... E aí tem esse reconhecimento que você falou agora, né? De estar abanando. Você já, quando a mulher começa a falar com você, você já sabe, opa, ela tá na menopausa, ela tá entrando. Tem alguns sintomas que você mais percebe? Fora os calorões, a irritabilidade. É muito. Ela dormir, de repente, ela já não está dormindo tão bem. Afeta o sono. Afeta o sono. Irritabilidade. E aquela mulher que ainda está no ciclo menstrual, ela ainda começa a ter começa a oscilar. Então, vem, não vem. É mais espaçado. É mais espaçado, fica 2 meses, vem, não vem. Fica aquele... Como é que é? Parecendo Tom e Jerry. Querendo achar o gato ali, sabe? Sim. E a irritabilidade é uma das grandes. As mulheres começam a dizer, olha, eu não era assim, menina, mas agora... E a ansiedade também, tá? Olha a ansiedade. Ganha-se peso, muitas vezes é só líquido que ela está retendo e não é peso. Porque às vezes ela continua ali comendo, mas não tão para já estar
subindo tão rápido, porque começa a subir muito rápido o teu peso. Sim. E daí vem a autoestima, que é o tal do eu não me gosto, eu não me amo, eu tô feia, Sim. é o cabelo. Eu tenho sentido que o meu cabelo anda um pouquinho mais ressecado. É por isso que agora eu até conversar com a minha mulher maravilhosa, que é a Karen, para não fazer mais as luzes e deixar ele Aham. mais natural. Sim. Porque eu acho que com as luzes, pelo processo que eu estou passando, começando, ele Sim. vai ressecar mais. Ah, E então como você sente que a pele fica mais a seca. pele e o meu o cabelo, cabelo. eu já estou sentindo isso. Aham. Sim. E a irritabilidade não é coisas que eu sou temperamental, não. É realmente São coisas que você vê que é diferente. coisas que é irrita. diferente. É diferente. Sim. O passo tartaruga do Uber me irrita. É verdade, é verdade. Entendi. Se o Coisas carro que não não tá irritava limpo. E eu venho falando com a Amanda dentro do carro. Qualquer hora vocês vão mandar a gente descer, Amanda. Desce. Passageira, desce. Porque Desce você... no meio do caminho. Então, digamos que assim, o filtro ele vai um pouco embora, né? Que a gente Isso. fala que quando não tem filtro, Não. Isso. vai um pouco embora. Até ontem, né, conversando com a Marilice sobre isso, e ela até falou, ela estava me consolando, né? Brincadeira. E ela disse, Amanda, é porque a gente perde o filtro. Do Sim. nada a gente fala o que tá na mente e pronto. Então a gente vai perdendo o filtro também quando não tá é nessa que eu fase deixei da de amar as menopausa. pessoas. É que a coisa tá assim, ó. Pá, é o pé na porta. Sim, É. sabe que eu sinto isso, né? É uma coisa que eu sempre falo, que eu aprendi, né? Que quando eu tô naqueles dias, né, da mulher, eu fico muito irritada. Então eu não posso, eu não tenho filtro. Então é um filtro constante, então, sem um filtro constante. Mas Entendi. o que a Josiane falou, não é que eu não deixo de amar. Tanto que se ela vê alguma coisa aqui que tá fora do lugar, ela já fala, isso aqui não tava legal, a partir de amanhã vamos fazer diferente, vamos dar o nosso melhor, e depois ela me abraça. Entendi. Eu te amo, Amanda. É o bate-abraça, né? Ah, sim, bato com a direita e Eu abraço te com a amo, esquerda. Amanda. Eu te amo, Amanda. Mais ou menos. Mas, desse jeito. Mas sim, é sobre isso que eu quero falar com as mulheres. É ter essa leveza. E Sim. não me acharem que agora, 40 a mais, vou virar uma blogueirinha. E se virar também, já fui. Tô aí. Ixi, olha só, se você... a blogueirinha, você vai ajudar muitas mulheres. Imagina isso que eu quero. a blogueiragem que vai ajudar o mundo. Eu quero. E Sim. outra coisa que eu tenho muitas mulheres que eu me inspiro aí, e mulheres que estão falando também, outras influenciadoras, mas elas têm uma condição muito boa para fazer os tratamentos. Então, como que você fala, mas aí você consegue ir na doutora, você consegue tomar o suplemento, eu ainda estou, gente, fazendo até valores, orçamentos, porque o valor ele deu uma Sim. espaçada e eu sei que já falaram para Sim. mim que aquilo que eu começar a tomar agora é para 30 dias. Aham. Né? Então, realmente, você vem com um suplemento, mas você tem que ter ciência que aquilo ali você vai ficar... né? Então, ter esse cuidado e saber aonde que eu posso estar indicando essa mulher, qual é a profissional que vai estar cuidando dessa mulher, Sim. aonde que ela consegue fazer, de repente, uma cesta de fruta e verdura para a semana que vem ajudar ela no processo que ela está enfrentando, sabe? Eu acho que até com roupa, com Sim. cores, isso também faz impacta, né, Si? Porque se uma mulher está passando por um processo da autoestima mais baixa, né, que ela está no processo da menopausa, então não faz sentido, às vezes, ela usar uma roupa mais apertada, uma roupa escura, a gente vai trazer um pouquinho mais de cor para ela sentir, porque as cores influenciam muito no sentimento, a modelagem também, porque às vezes a mulher não mudou o peso, mas ela está se sentindo muito inchada. Exatamente isso. Então, qual roupa que a gente vai pensar para aquele momento que ela sabe que ela fica mais irritada, ou numa viagem, uma mala mais tranquila para ela estar numa viagem bem confortável. Então, e realmente, realmente, eu estou dando aqui, eu estou acenando para as minhas pessoas que estão entrando na minha live. Muito obrigada por todos que estão aí comigo hoje aqui no quadro. Entrei na menopausa, chegou. E agora, gente? E eu quero Adorei o nome. Eu quero que vocês também falem nossas mulheres que estão aí,
querem falar, querem comentar. Minha mãe Sim. tá assim, a minha tia tá assim. Eu acho que eu estou quase... Até porque a gente vai fazer vários quadros e vai Sim. ter ali também caixinhas de perguntas. Porque se eu não quero ficar apenas no fala, entendeu? Eu quero ajudar elas. Como? Com o processo. Com o né? processo. E mais, vamos jogar você lá no Conecta Mais, você vai interagir com a mulherada. Exatamente. E aí você vem pra cá e aqui a gente também faz esse processo de cuidar de você. Sim. Porque daí é uma coisa que tem muito a ver com a outra. Sim. Porque você não tem como pensar no empreendedorismo dessa mulher, essa mulher numa crise, Um turbilhão de numa emoções. crise de meia-idade que não sabe o que está acontecendo. Até Sim. porque as mulheres de hoje estão entrando, como a gente falou, na Sim. menopausa muito cedo. Antigamente era mais tardio. Hoje, mulheres com 35, 38 já estão começando a entrar no climatério. Sim, e aí até já pensar na questão da gestação, né? Porque hoje também as mulheres estão engravidando um pouco mais tarde. Exatamente. E aí você tem que ter essa consciência de qual processo Isso. que o seu corpo, seu organismo está passando. Exatamente. Pra gente não ter outro problema lá na frente, né? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, mulheres. As meninas que hoje tomam a questão do anticoncepcional precisa estar com um acompanhamento médico. Sim. E se precisar de outra, mesmo que você tenha uma médica ou um médico e você precisar de uma outra opinião, Sim. vá ter essa outra Exato. opinião com consciência e escutar também. Porque se você passar muito tempo tomando anticoncepcionais, tudo isso vai acarretar na sua menopausa, vai acarretar até mesmo em você ter problemas vasculares. Sim. Sim. Você pode ter uma trombose. Então, para essas mulheres, precisa ter todo um cuidado. Então, a gente está falando que a gente quer ter um olhar diferenciado com essas meninas mulheres. Sim. E com as mulheres que já estão também. Procura um profissional, peça. A gente tem várias mulheres incríveis conosco que podem sim estar te dando um auxílio, pode estar falando, olha, eu me consultei com a fulana, gosto dessa médica e vou sim conversar com ela para saber qual é o processo que ela pode estar fazendo comigo. Faça os exames que são importantes. E muitas vezes é só uma suplementação ali, que não é nada de muita coisa assim agressiva. Sim. Mas pelo menos o conhecimento, né? A gente precisa... Mas ir em busca, não ficar apenas no fazer preventivo, que é importante, e não fazer só a mamografia, que é importante, que também tem que ser feita. Mas você está vendo que hoje nós precisamos ter um pouco mais de cuidado? Porque sabe o que acontece? As mulheres de antigamente, e eu falo isso porque eu vim disso, você ia no médico quando você descobria que estava grávida, você faz o pré-natal. Você cuida do bebê. Não cuida tanto da mãe. Sim. Você cuida do bebê, porque é o bebê que vai, se ele está com peso, se ele cresceu, se tem o coraçãozinho, tudo vincula a ele. Você vira só ali uma camelinha. Uma camela é Uma bom, né? camelinha com a bolsinha. Sim. Gostei dessa. Vou aderir um camelinho aqui. Uma camelinha com a bolsinha. Ok. E até esses dias eu falei, gente, a gente tem que falar mais com as mães gestantes e não só com os bebês, né? Sim. Sim. Aí nasce aquele ser humaninho maravilhoso que você ama. E aí a mãe só vai voltar no médico 30 dias para pegar um anticoncepcional para não engravidar novamente e ter. E depois ela volta daqui 6 meses, 1 ano. Nunca mais essa mulher apareceu no médico. Sim. Você está vendo que nós não temos uma cultura de ir ao médico Sim. para cuidar da saúde da mulher? E aí a gente começa a olhar quando começou a dar problema, né? Só que a gente Sim. não fez essa prevenção. Exatamente. Só quando vem o sintoma para resolver ali. E aí você foi fazer um check-up com ali com um hemograma completo, você passou pela ginecologista, você fez os exames que ela pediu, ela disse, ok, se eu venho nesse processo de cuidar da minha menopausa há anos, desde que eu entrei nos meus 35, com 35 eu fiz a laqueadura, e aí eu vim cuidando, porque eu faço todos os exames regularmente. Quando deu 40, eu já comecei a perguntar para ela, e aí? Como é que tá meus hormônios? E aí? E aí? Vamos fazer? Precisa? A gente começou a fazer com 44, 42, 43, quando a gente começou a fazer ali para saber como é que estava. E ela foi me pontuando. Não precisa, tá tranquilo, continua com a alimentação, atividade física, sono, não beba, saiba beber. E aí beber moderado.
moderadamente. Moderado é para todos, né? O importante que é muito sério, gente. Para nós mulheres, o cigarro, Sim. ele mata você ano a ano. Né? Então, como graças a Deus eu não tenho essa questão do cigarro, então, para mim, é mais fácil. Aham. E eu sou muito determinada, porque se a médica, ou se alguém fala assim, se você fazer 3 vezes na semana esse tipo de exercício, você vai ter um ganho enorme. Eu passo dos 3, eu faço 4. Sim, Porque o Bem tempo que eu estou disciplinada, perdendo né, lá, Ju? eu estou ganhando vida. sim. Eu estou ganhando saúde. Eu estou ganhando qualidade de envelhecimento. Porque eu não quero ficar uma velha além chata que fique me arrastando. Porque eu gosto de andar de salto. Sim. Você entendeu? E quando você vê aquelas senhorinhas lindas, com 50 anos, andando de saltinho, toda poderosa, é porque lá atrás elas tiveram Se que fazer cuidou. algo. Uhum. Ah, eu não tenho tempo. Tem. Ah, eu não vou. Vai. Eu digo que o tempo está muito relacionado ao teu interesse, né? O que você coloca como prioridade, você tem tempo. Exatamente. Aí, às vezes, eu escuto, né? Ah, eu não tenho tempo para isso. Eu falo, ai, não termina a frase. Eu falo, eu não tenho tempo para fazer exercício, mas porque não era a minha prioridade. E aí, esses dias, eu fui correr com a minha filha, que a gente está treinando agora para correr. Olha que 11 maravilha. horas da manhã, 10h30, ali antes de pegar o Arthur. Aí no outro dia eu falei pra ela assim, que a gente tinha um compromisso. E aí que eu digo o que é mentalidade e o que é ambiência. Daí eu falei pra ela assim, a gente precisava ir no local. Só que ia ter 2 horas. Daí eu falei, só que só abre, né, esse local 9 horas da manhã. E eu levo o Arthur 7 horas pra aula. Daí ela falou assim, não tem problema. Das 7 às 9 a gente corre. E eu já pensando em sentar pra tomar um café. E ela falou, não, a gente corre nesse horário. Amei. Nessa hora eu falei, o que é ambiência, gente? É Sim. isso aí. Né? O olhar... E ter uma pessoa ali também te incentivando. Exatamente. Então, não era a minha prioridade. Então, eu nunca tinha tempo. Porque eu priorizava tomar um café. Olha aí, ó. Não que eu não vou comer, não é isso, mas... Mas naquele Entende? momento você. Isso. É diferente, eu aprendi a começar a falar para mim mesma. Ao invés de dizer eu não tenho tempo para fazer isso, dizer eu não dei prioridade. Eu não Sim. fiz porque não deu tempo. Eu não dei Exatamente prioridade. isso. Exato. Exatamente E aí, em relação à menopausa, é isso. Você está em ambientes que as pessoas entendam o que você está passando. O processo que você está passando fica mais leve. Sim. Gente, sinto informá-las. O programa terminou, já é 12:02. Daqui a pouco eu tenho que liberar o estúdio, porque depois tem mais programas aqui na Rádio Paraná Oficial. Ainda bem que esse quadro vai ser toda sexta. Esse Sim. quadro é toda sexta-feira. Eu fico muito feliz que o primeiro dia do lançamento foi com você, Simone Leal, essa mulher que eu tenho uma admiração imensa, tenho um carinho muito grande. Que bom que Deus tem colocado muitas coisas juntas para Sim. fazermos. E nós seremos umas velhinhas muito lindas, sim. Muito chiques, coloridas e elegantes. Coloridas e elegantes. Em E de forma. saltinho. Nossa, e de saltinho. E com a Amanda fazendo as E nossas fazendo fotos. foto. Isso. Fazendo foto de tudo. Eu só tenho a agradecer a todos que estiveram aqui comigo com a live. Gente, eu estou cada dia mais feliz com como pessoas estão se conectando comigo. Obrigada por todos os carinhos de vocês que estiveram aí. Um bom final de semana. Amanda, bom final de semana, Bom né? fim de semana, Jo, e a Obrigada a todas as todos. ouvintes. As minhas patrocinadoras, um beijo no coração. Mulheres incríveis que estão comigo aí nessa parceria. Só tenho a agradecer. Si, novamente, obrigada. Obrigada por ter vindo também esclarecer sobre o nosso, que eu já falo assim, né? Mas o é nosso nosso. Conecta Mais, que traga-se muitos frutos, que já Sim. está dando. Sim. Né? Agradecer a todos que estiveram conosco. Continuem na programação da Rádio Paraná Oficial. E que aí o final de semana tem muita gente, tem muito quadro bom. E na segunda-feira a Josiane Mota volta, depois do nosso diretor Alexandre Domingues, no Alô Paraná, que também é outro sucesso. Então, estamos aí. Obrigada a todos, gratidão e até segunda. Bom final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.